Boa noite. Estamos iniciando, então, mais um estudo do Evangelho de Mateus, à luz da doutrina espírita, um estudo minucioso, usando a metodologia, a técnica de análise, que carinhosamente a gente chama de miudinho, mas que é um estudo minucioso, detalhado, versículo por versículo, com palavras estratégicas, palavras que são verdadeiros portais, A gente adentra a intimidade do versículo por meio dessas palavras, certo? Nós estamos seguindo agora, atualmente, o capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Nós estamos na passagem entre o versículo 24 e 28, que é conhecida como "Toma a tua cruz e segue-me". É uma fala de Jesus com os discípulos, depois daquela reunião tensa com Pedro, Aí Jesus fecha aquela reunião criando uma alegoria. Quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e segue-me. A cruz aqui sendo não só uma referência indireta a Isaías, lembremos que na ocasião em que ele diz isso, ele ainda não havia sido crucificado. Não havia sequer uma ideia clara de como Jesus seria martirizado. Isso foi decidido em julgamento por Pôncio Pilatos. Ele que bateu o martelo e falou assim, vai ser a crucificação. A referência à cruz aqui, para os discípulos, era só uma referência a Isaías. Porque Isaías profetiza a respeito do martírio de Jesus, mencionando a crucificação. Entendeu? Porém, nós não vamos analisar essa cruz histórica. A cruz que a gente analisa aqui é a cruz simbólica. É o morrer para renascer. Aquela regrinha que Jesus passa para Pedro, e Pedro, a princípio, não entende. Padecer, morrer, renascer. Que tipo de padecimento, que tipo de morte, que tipo de renascimento? Pois bem, a personalidade ou as inúmeras personas, facetas psicológicas que nós apresentamos atualmente no convívio com as pessoas, isso é obra autoral pessoal, sabe aquele de minha mesma autoria, É uma obra autoral pessoal, fruto de uma composição secular. Nós fomos criando individualmente as várias personas que apresentamos hoje, no fluxo dos séculos, dos milênios. Eu sou o criador de mim mesmo. Eu construí aquilo que eu sou hoje. Os vários eus que eu apresento hoje. Não entendi essa parte das várias facetas, Aloysio. Ora, é óbvio que eu sou Aloysio pai, eu sou Aloysio filho, eu sou Aloysio professor, eu sou Aloysio relojoeiro agora. Peguei tá vendo aqui? Eu que consertei. Troquei a pulseira, pus bateria, tudo. Uma nova faceta minha. Devo ter resgatado algo do passado. O Aloysio padeiro, o meu pão é famoso já, o pão sírio, aquela receita, que eu tornei pública, mas ninguém faz igual. Enfim, há várias faces, digamos assim, funcionais, O Aloysio no convívio com as pessoas. Mas existe também faces morais. Eu tenho qualidades, no plural, eu tenho vícios, no plural. Certo? O processo de autocrucificação a que Jesus se refere, que equivale a dizer um processo de automartírio, é quando eu aproveito as situações árduas, desafiadoras, às vezes bem dolorosas, da vida, para promover em mim um processo de triagem. Um garimpo pessoal.
O que dessas personalidades eu quero manter ativa e o que eu quero pôr para dormir, colocar para dormir, num porão chamado inconsciente. Não tem como eu deletar os meus vícios, as minhas fragilidades, os meus traumas. Não tem como. Isso faz parte de mim. Só o que eu consigo fazer é pôr para dormir. Perpetuamente. Está lá. Aquilo não se apaga, porque é processo vivido. Agora, eu consigo dizer o que da minha personalidade eu quero pôr em trânsito, em movimento, em relação com as pessoas. E a ordem do Cristo é: ponha em relação com as pessoas o que em você for o melhor. A turma da agora, né, das palestras de autoajuda, fala assim: seja a sua melhor versão. Não tem um lance assim? A sua parcela melhor, mais positiva, mais fácil de se conviver, mais agradável. Então, um processo em que o padecimento, a dor, aniquila ou nocauteia, vou usar essa expressão, o que for de negativo em você, e o que for positivo é o que você vai apresentar no dia a dia, na relação com o outro. É o homem velho que vai dormir, o homem novo que acorda para viver. Tá certo? A semana passada, nós exploramos isso demais, quando falamos sobre a reflexão, o poder da pergunta, não foi? As perguntas que você faz para si mesmo, os questionamentos pessoais. Esse é o processo de mudança, de transformação íntima. Ninguém reencarna para mudar o mundo. Você reencarna para viver o melhor em você. O bacana é que quando todo mundo tiver essa consciência, o mundo vai ser diferente. Porque as pessoas focaram a sua crítica para si, deixaram de ficar procurando defeito no outro, e aí cada um, né? Uma expressão que é voltairiana. A Maria Aura nunca contou a origem, né? Mas é uma expressão voltairiana, mas que uma grande amiga minha, da Ana Cristina, que foi minha chefe, e que foi minha chefe que formou comigo. Olha que legal. Depois eu perdi meu diploma, e ela teve que assinar meu diploma, mas ela formou comigo. Ela assinou a segunda via. Então é legal, porque meu diploma atual é assinado por um colega que formou comigo. Enfim, nem sei por que eu estou contando isso. Mas o fato é que ela dizia uma frase que era assim: cuide do seu jardim e as borboletas virão. Entendeu, Aritz? Cuide do seu jardim e as borboletas virão. Faz o seu. E você, espontaneamente, vai atrair o melhor para você. Certo? Recuperamos aí o fio da meada? Então vamos avançar. Porque aí Jesus precisa mostrar o que a gente poderia chamar assim de o calcanhar de Aquiles da humanidade atual, moderna. E Jesus vai na fraqueza do povo hebreu, ou a família israelita da época, como a sugerir que, no futuro, a fraqueza dos israelitas no século I seria a fraqueza do Ocidente todo e boa parte do Oriente no século XXI. Nosso calcanhar de Aquiles. Duas palavras: segurança e prosperidade. Segurança e prosperidade econômica.
Esse é o viés que nós vamos analisar. O apreço que a sociedade moderna, sobretudo ocidental, e o Oriente que se ocidentalizou, tem como meta de vida estabilidade material, financeira, econômica e prosperidade. Você sabe a diferença, né? Um é manter o que eu conquistei. O outro é aumentar o patrimônio. Existe materialismo nas duas posturas. Quem é ávido por conquistar 1 milhão é materialista. Quem se agasta, se angustia para proteger o seu R$ 1 é materialista. Quem acorda e dorme todo dia pensando como é que eu vou conseguir comprar uma Ferrari é materialista. E quem acorda todo dia lustrando o Fusquinha é materialista. Com todo respeito, eu também sou um amante de Fusquinhas. Mas vocês entenderam? São 2 níveis de materialismo. Ah, Luiz, mas não é. Aí vem o discurso da licitude, né? Mas não é lícito? Não é um direito meu? É. Tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Nem tudo é saudável. Nem tudo te favorece naquilo que é em si o sentido da vida, o aperfeiçoamento do espírito imortal. Então vamos para o versículo de hoje, que olha só, versículo 26 do capítulo 16 de Mateus. Porquanto, que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Quanto é que custa uma alma? Você sabe quanto custa um carro, uma casa, uma bolsa. Mas e uma alma? A alma, espírito encarnado. Dizer de Allan Kardec, né? Quanto é que custa uma existência? A dádiva de uma existência, de uma oportunidade de vida entre o berço e o túmulo. Para a maioria das pessoas tem preço. E não deveria ter. Ela bota preço na existência. Ó, eu entrego a minha existência em troca de uma casa própria, um carro próprio, uma viagem por ano, um celular todo novo todo ano. Esse é o preço da minha vida. Aí ela entrega a existência, ou seja, as horas, a saúde, entrega tudo isso para ter o valor que ela estipulou. Esse é o custo da minha existência. Ela entrega a sua existência para o mundo e o mundo entrega para ela o que ela quer. O resort, no fim do ano. Oi? Exatamente. Entendeu? Então houve uma barganha, um negócio. Aí eu falo assim, que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro, ou seja, se receber tudo que ele teve, mas perdeu sua existência? Perdeu a oportunidade. É como se o Cristo dissesse aqui, vale a pena? Compensa? Pensem, compensa. As duas palavras que nós vamos analisar é o ganhar e o benefício. Eu achei genial a tradução do Haroldo, ele foi muito feliz quando ele colocou assim, porquanto que benefício você vai tirar disso? Nós vamos analisar a reunião toda, o ganhar, para só no final, em uma única lâmina, um único slide, eu sou da época da lâmina, você viu? No único retroprojetor. Ainda sinto nessas narinas aquele cheiro de álcool do mimeógrafo.
bons tempos, né? Além de se intoxicar, dava ler no braço de girar manivela. Mas é fã, vamos lá, sigamos. Então, nós vamos analisar primeiro o ganhar, tá certo? Esse ganhar, é sempre bom a gente ir na raiz, no radical, tá bom? Na raiz, no radical da palavra. Porque em grego é o kerdaino, é o ganhar aqui. Mas vem de kerdos. E kerdos é ganho num sentido muito específico. Lucro. Ó, que tem um dicionário Strong. Ganhar lucro, adquirir bens, obter vantagens materiais, bônus econômicos. É isso. O kerdos do kerdaino é isso. Então o Cristo está falando exatamente disso. De que vale ganhar o mundo inteiro, ou seja, tudo de valor que o mundo pode oferecer, de que vale ganhar isso tudo. Qual é o benefício se você ganhar isso tudo? Conseguir tudo, faz uma lista. Né? O pessoal normalmente fala assim, os meus sonhos, né? Os sonhos que desejo realizar. Na verdade, as coisas que desejo comprar, né? Sonhos que desejo realizar. Uma casa própria, umas 2 casas para pôr de aluguel, que é o meu pé de meia, né? É assim? O carro, mas um carro que não pode passar de 5 anos, porque ele desvaloriza. Depois de 5 anos desvaloriza. Eu vou perder dinheiro, não pode. Aí o carro vai... Uma viagem, porque a gente trabalha... A gente não está aqui só para bens materiais, né? Eu também quero... né? O cara ainda tem esse discurso, né? A gente não pode viver só para o trabalho. Aí, no final do ano, passo 15 dias no resort, né? Lá no, sei lá, no litoral do Nordeste, uns 15 dias lá, de sungão, né? Água de coco. Aí depois me mato o resto do ano para pagar, porque você financiou a prestação, 0 mais 10. Aí, né, assim, olha que vida besta. Vida besta. E você entra, né? O Chico Buarque, ainda jovem, chamou de roda viva. A roda viva, né? Pois bem, aí eu escolhi uma lição só. Só ela basta. De um clássico de Emmanuel, um clássico do Emmanuel, que é o Pensamento e Vida. E a lição é prosperidade. Né? É o que a gente deseja no final do ano, né? Pula ondinha, põe as romãs na carteira, para ter o quê? Prosperidade. Prosperidade é não passar dificuldade. É não ficar no vermelho, é dar conta do cartão de crédito todo mês, é a prosperidade. O Emmanuel, nessa lição prosperidade, então eu tenho que explicar primeiro o foco dele no texto. O livro Pensamento e Vida é um livro muito profundo, em que ele analisa a psique humana. Então, o que o Emmanuel vai dizer em resumo da ópera, antes da gente analisar os detalhes do texto? Ele vai dizer assim, olha, o culto à segurança material e à prosperidade econômica é um condicionamento mental. É um processo de cristalização ou de calcificação da estrutura da mente que passa a funcionar em função disso. Sabe, engessar? A mente está engessada. Ou seja, os movimentos estão limitados, restritos. A mente está engessada. Ela só consegue se locomover, se movimentar dentro desses limites da prosperidade e da segurança material. Oi? Aí você cai no automatismo. Você não sabe viver de outra forma, agir de outra maneira. Se você for com seus amigos na pizzaria, você é o cara que vai... Daqui a conta, vamos ver quanto é que ficou para cada um, com o guardanapo do lado. Você é o cara que faz isso. Ó, fulano, ficou tanto... Espera aí. Você é o cara
que toda vez que chega a conta do restaurante, você confere item por item para ver se o cara te logrou. Se passou 5 centavos. Errado fazer isso? Não, mas também não é certo. Te faz mal? Não, mas também não te faz bem. Você é um cara do cálculo. É um cara que o tempo inteiro tá vendo? Vamos ver qual que é o prejuízo que eu vou ter, porque eu não posso ter. É o cara que entra em surto se for assaltado. É o cara que se desespera se levarem dele um celular. É o cara que passa mal, tem faniquito, se a moça do supermercado der um troco errado. É uma mente engessada. Rígida, sabe? O torcicolo. É uma mente com torcicolo. Ela não tem fluidez. Ela não tem maleabilidade. Não tem flexibilidade. Ela é, sabe? O Robocop. O Emmanuel começa esse texto dizendo assim: prosperidade na terra quer dizer fortuna, vírgula, felicidade, ponto. Então, primeiro ele está fazendo uma análise da terra. O que é a perspectiva de prosperidade para o homem moderno? A associação entre essas duas coisas. E não deveriam ser associadas, mas que o homem força a associação. Fortuna e felicidade. Primeiro, o equívoco começa aí. Que a gente confunde e dá o nome de felicidade para algo que, na verdade, a gente deveria chamar de alegria ou bem-estar. Não é felicidade. Conforto, alegria. Isso não é, sabe? Isso não é felicidade. Aquela sensação que a gente tem quando está no tal do resort, ou quando está viajando num carro confortável, aquele carro que você não vê nem o buraco da estrada, né? O ar-condicionado, parece que você está dentro de um avião, ai credo. Né? Você está lá, sossegado. Aquilo lá não é felicidade. Não é. Porque a felicidade, que é a consciência em paz, a consciência sem mácula, ela se dá, ela existe, mesmo onde não existe conforto, onde não existe bem-estar. Você está na cama, urinando sangue, suando frio, com náuseas repetidas e feliz. Você está num casebre, num forno vivo, né? Um calor danado, com lona preta por cima do casebre, num calor de 40 graus, está feliz. Felicidade, na perspectiva superior, paz de consciência. A noção clara de que você não prejudicou ninguém nunca, em momento nenhum do dia. De que você só espalhou luz, alegria. Essa noção não está associada à fortuna. Mas o homem crê que sim. O Emmanuel começa o texto dizendo isso. Esquece a fortuna. Esquece. Isola a noção de fortuna. Acordei de manhã, pus meu crachá, fui para o trabalho. Para quê? Para pagar as contas? Não. Para ganhar dinheiro? Não. Para sustentar minha casa? Não. Para que eu fui? Para servir. Para ser útil à humanidade. Para ajudar a sociedade a funcionar. Para contribuir para o crescimento do meu semelhante. O bem-estar do meu semelhante.
É para isso que eu fui. A remuneração é consequência, não é o fim. Acordei de manhã e fui dar aula. Sou professor, fui dar aula. Fui dar aula para quê? Para pagar as contas? Para cobrir o cartão de crédito? Não, não fui para isso. Eu fui dar aula para espalhar conhecimento, para despertar consciência, para orientar corações. Para isso que eu fui. O que vai pingar no final do mês é consequência. Faz parte. Mas não é o foco. Não é o fim. Um negócio desse aqui, gente, eu tô até vendo os haters. Nós, youtubers, temos que conviver com os haters. Tá até vendo os haters falando assim, esse cara é um utópico, é uma utopia. Isso só existe no mundo da fantasia. Né? Os cães ladram. O Chico falava muito isso, deixa eu ver. Os cães ladram. E a motoca e a marra segue, entendeu? E os cachorros. E ela vai. Você não vai parar por isso. O tempo dirá se isso é utopia ou se era a essência da experiência humana. Ou o que deveria ser. Tá bom? O Emmanuel Pérez diz assim: grande parte das criaturas, almejando-lhe a posse, pleiteia relevo, autoridade, domínio. Então vamos lá. Relevo, destaque, se destacar no meio da multidão. Autoridade, ser reconhecido como alguém melhor, não basta que você se destaque, é necessário que a multidão te reconheça como alguém de destaque. E domínio. Todo mundo te obedece. Em casa, ser obedecido, no emprego, ser obedecido, no centro espírita, ser obedecido, na rua, ser obedecido. Na rua, você usa o famoso, você sabe com quem está falando. Não é assim? No centro, você fala assim, eu fui amigo de Chico Xavier. Em casa, você diz o quê? Sou eu que ponho comida nessa geladeira. E no emprego? Você quer perder seu emprego? Em cada um desses lugares, eu uso o poder econômico, porque o poder econômico traz a reboque, traz no rastro o prestígio social. E isso é uma manifestação inconsciente de fragilidade e insegurança. É tão sutil, mas tão delicado, tão fino. Gente, é que nem fumaça de cigarro. Você não é fumante, não tem jeito. Para onde você for, ela vem atrás de você e te penetra o organismo. Você diz, eu não sou fumante, eu não quero, mas a fumaça te invade. Não é assim? Porque ela é sutil. Esse movimento, ele te invade quando você não se apercebe dele. Às vezes você quer negá-lo, suas convicções espíritas, sua relação com o evangelho, você quer negá-lo, mas você já está dentro do esquema sem perceber. Então, por exemplo, se você tem um processo de ascensão social, você sai de uma condição de miséria, uma condição de pouco destaque social, e a profissão te projeta para uma condição de segurança, prosperidade, que nós mencionamos, e a reboque disso, de reconhecimento público, é o famoso fulano saiu da pobreza, olha o que conquistou, ou olha onde chegou. Sem perceber, você se torna refém das regras do jogo. É inconsciente, mas você faz parte da regra do jogo. No momento em que você se submete aos limites e aos ditames do sistema mercantil, econômico, sacrificando as conquistas e as experiências espirituais,
botando em xeque a proposta de vida espiritual em função disso, mesmo negando, o mundo ainda tem alguns dos seus fios te controlando. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Qual que é o nome do brinquedo? Marionete. E o boneco jura que ele está vivo? O Pinóquio. Ele jura que tem o controle. E não tem. Ana Cristina. Eu vou usar a Ana Cristina porque ela agora é a patroa dela mesma, né? Ótima patroa você tem, Ana Cristina. Mas suponhamos que a Ana Cristina viaja comigo com Malaui. Só uma suposição. Se ela vai para o Malaui comigo inquieta, angustiada, porque no dia 21 você tem uma reunião marcada, ou no dia 20 à noite, uma reunião marcada com o cliente, entendeu, Ana Cristina? Quer dizer que alguma coisa de você é escravo do sistema. O quê? Eu era de condição humilde, conquistei um bem qualquer, e agora eu tenho que me manter aqui. Porque tem gente que depende de mim, ou porque não foi fácil chegar até aqui. Isso tudo se dá num campo inconsciente. É por isso que o Emmanuel vai analisar isso num livro chamado Pensamento e Vida. É o livro em que Emmanuel trabalha com a noção de inconsciente o tempo todo. Quando ele fala que isso é uma cristalização mental, não é no nível consciente, porque ninguém assume isso. Vocês já ouviram? É lógico, tem uns bichos papão aí que fala, né? Eu gosto de dinheiro mesmo e eu quero que todo mundo se lasque. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Isso é no nível consciente. Pouca gente é assim. A maioria das pessoas nega. A maioria das pessoas, principalmente os espíritas, vão dizer o quê? Não, primeiro o espírito. Primeiro as coisas espirituais. Não é assim? Mas quando chega uma situação como essa que eu criei com a Ana Cristina, o sujeito vai para a tarefa e parte da alma dele está presa à profissão, ao emprego, à empresa. Aí eu estou indo, mas nossa, eu tinha aquela reunião com o meu cliente, estava marcada para segunda noite, eu vou chegar a tal hora, será que dá tempo de eu ainda chegar aí para a reunião? Entendeu? Isso te quebra psicologicamente no meio. Aí Jesus fica, sabe com o que de você, Ana Cristina? Uma parte sua. Mas ele não se entregou em pedaços para você. Ele se entregou para você integralmente. Olha o que o Emmanuel vai dizer. Milhões dos homens de hoje vivem a cata de ouro e predominância, com o mesmo empenho com que antigamente, em aprendizados mais simples, pré-história, se entregavam aos místeres primitivos da caça e da pesca. O Emmanuel está falando assim, o homem do Mesolítico, do Paleolítico recente, Neolítico não, porque Neolítico já é sedentarismo, é agricultura, é revolução agropastoril, viu? Mas o homem do Paleolítico, o caçador e coletor, ele saía da caverna com o compromisso de voltar com um pedaço de mamute, com o mesmo empenho que um sujeito hoje sai para pagar o boleto. Eu tenho que conseguir, custe o que custar. Aí a pergunta é, o que evoluiu de lá para cá? Tecnologia. Só. Naquela época, você na flechada matava um mamute e carregava o pernilzão nas costas. Hoje, você passa o cartão por aproximação e compra uma picanha a vácuo. Hã? Mas o princípio é o mesmo. Subsistência. Subsistir ou sobreviver é mais importante que viver.
Viver é outra coisa. Viver é outra coisa. Aí o Emmanuel pega e diz assim, na mesma lição, é que na procura desse ou daquele valor da vida, o que ele está chamando aqui de valor da vida é as conquistas, né? Formar, né? Passar no concurso, montar um negócio. Nas conquistas daquele valor da vida, mobilizamos a energia mental. Agora ele vai começar a entrar no campo do inconsciente mesmo. A energia mental, constituída à base de nossas emoções e desejos. Então, para poder manter a sua atividade profissional ou o seu negócio, você mobiliza energias mentais, dínamos mentais, que tem como alicerce emoção e desejo. Emoção e desejo. Emoção e desejo, quando recapitulado, repetido inúmeras vezes, gera uma coisa chamada condicionamento. E a pessoa fica condicionada a isso. É a típica pessoa que não sabe aposentar. Adoece. Entra em surto. Não sabe acordar com calma de manhã, tomar um café e falar assim, eu já contribuí, agora eu vou ler livros, visitar os amigos, assistir um bom filme. Não sabe. Porque criou uma rotina de trabalho tão grande que está com as forças mentais condicionadas. Não sabe parar. Não sabe parar. Não sabe por dois motivos. Primeiro, em função do condicionamento. Segundo, porque criou uma estrutura, um padrão de consumo. E isso se estende aos agregados, viu, gente? Porque o pai de família não consome sozinho. Tem os filhos, a mulher, a mãe, o pai, o sobrinho, a prima, o primo, o irmão, a irmã. Criou uma estrutura de consumo em torno dele em que eu não posso parar. Porque se eu parar, essa estrutura de consumo desmorona. Sério isso, hein? Fica lá, 60 anos e tendo que manter a roda girando. Como é que para isso? Reduz o seu padrão de consumo ao mínimo e fala para a renca. Vão se virar, macacada. A fonte secou. Tô indo pôr meu pijama e ler livro espírita. Trabalhar agora só no centro. Trabalhar agora só por amor. Niente. Nothing. Nada de dinheiro. Vou viver da minha aposentadoria, ponto. Quem quiser viver como eu, com pouco, né? Sabe por quê? Porque aí a gente cria essa situação que pode, sem a gente perceber, estar antecipando o nosso retorno ao mundo espiritual. Eita! Era para você ter vivido mais 10 anos. Mais 10 anos sem trabalhar. Não, 10 anos servindo ao próximo na sua casa espírita, na sua igreja católica, na sua ONG, ajudando a Fraternidade Sem Fronteiras, fazendo merchan. Ajudando. Agora, o emprego, porque emprego é diferente de profissão, vocês sabem, né? Emprego é diferente de profissão. Vou pegar o caso de Jesus. Jesus tinha uma profissão, carpinteiro, porque ele aprendeu com o pai. Agora, o que ele fazia no barco com Pedro? Era emprego. Aquilo não era profissão, era emprego. Algumas pessoas conseguem arrumar empregos em suas profissões.
Outras não. Outras não conseguem emprego na sua profissão e por isso precisam aprender exercer funções e ter empregos onde não exercem as suas profissões. Esse é um outro capítulo, 2 capítulos do Pensamento e Vida, um que se chama profissão, o outro se chama vocação. Porque aí entra as lembranças do passado, as experiências do passado. Entenderam? Diferente, né? Às vezes o sujeito tem como ofício íntimo a música, mas trabalha de garçom. Às vezes o sujeito tem a experiência secular para servir à mesa, o garçom, o maître, mas tem que trabalhar fazendo outra coisa. Entenderam? Por que é importante isso aqui? Porque entra o fator da autorrealização, do estar feliz fazendo aquilo. E às vezes alguém tem na aposentadoria, hoje eu estou me dirigindo à turma da aposentadoria, vocês estão vendo, né? Tem na aposentadoria a oportunidade de finalmente exercer seu ofício, sua profissão, mas sem remuneração. A previdência social, por pior que seja, por maiores os problemas que tenham, ela te possibilita. Agora, por exemplo, se o meu ofício é dar aula, eu vou dar aula de graça. Eu vou ensinar na periferia, eu vou ajudar meus semelhantes, sem compromisso do emprego. É delicado isso, porque é uma coisa que, assim, eu pessoalmente, eu não lembro de ter ouvido alguém falando em palestra, alguma coisa, mas é algo que precisa ser problematizado. Porque o que eu tenho encontrado de companheiros no movimento espírita, que foram ativos a vida inteira, quando chega na vida mais velha, entram em melancolia e depressão profunda. Porque não souberam encerrar sua atividade empregatícia. E viver com menos. E condicionar a família a viver com menos. Tão sério isso que o Emmanuel completa a lição dizendo assim: o espelho do coração, constantemente focado no rumo dos objetos e situações, o emprego, o ganhar dinheiro, né? E buscamos, traz-nos à rota os elementos que nos ocupam a alma. Aquilo te preenche, te domina, controla. Não esqueçamos, todavia, que na laboriosa jornada para a glória divina, nos confundimos sempre com aquilo que nos possui a atenção. Perigo isso. O negócio te rouba tanta atenção, te suga a vida tanto, que você se torna escravo daquela rotina, escravo daquele negócio, escravo daquele emprego. Você está ganhando dinheiro para fazer aquilo, acha que é livre. Não é. Você é escravo. Olha o que o Emmanuel falou. Aquilo que nos possui a atenção. Demorando-nos nesse ou naquele setor de luta, o ambiente profissional, conforme a extensão e duração de nossos propósitos. Qual é o seu propósito? É enriquecer? É manter a segurança da família? Ou é simplesmente ser útil? Médico. O médico, ele continua a ser médico, mesmo quando ele deixa de ganhar dinheiro com a medicina? Continua. É lógico. A medicina nele é uma profissão, é uma vocação posta a serviço da humanidade. O hospital, o consultório é um emprego. O dia que ele fechar o consultório, ou pedir conta, ou der baixa no hospital, ele continua sendo médico.
diferente. Aí o Emmanuel pega e acrescenta assim, ó. Muita gente, pela reflexão mental incessante em torno dos recursos amoedados, progride em títulos materiais. Entretanto, se os não converte em fatores de enriquecimento geral, olha a diferença. Cava abismos dourados nos quais se submerge, gastando longo tempo para libertar-se do azinhavre da usura. Quem sabe o que é um azinhavre? A gente fala errado, a gente fala zinabre, né? Azinhavre. Sabe quando o cobre, né? Ele mancha o metal, a ferrugem. Aquilo está sendo corroído pela ferrugem. O psiquismo vai se desgastando com aquilo de tal maneira que você vai perdendo, sabe o quê? A vitalidade. Sem perceber, você está se tornando alguém doente. Fisicamente e psiquicamente. Vocês estão vendo como está se aproximando da pergunta que Jesus faz? Vou fazer ela de outra forma. Vale a pena? Vale a pena? Sua sanidade, sua serenidade, compensa. Quando eu estava montando essa aula, gente, eu só pensava numa música. Ouro de Tolo, do Raul Seixas. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão, respeitado, e ganho, vamos dizer hoje, 15 mil reais por mês. Né? Eu esqueci a letra. Mas é linda, cara. E eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, com lentes, esperando a morte chegar. E aí eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas para conquistar, eu não posso ficar aqui parado. Porque foi fácil conseguir, e eu me pergunto, daí? E daí? Daí? Sou funcionário público, Flavinha, e daí? Montei meu próprio negócio, e daí? Virei pós-doutor, e daí? E daí? No estalar de dedos de Thanos, no estalar de dedos, aquilo é uma metáfora bonita do filme, hein? Deus transforma tudo isso em pó. Pó. Com um atestado de óbito. Deus transforma isso tudo em pó. E a parte mais divertida disso tudo é que sabe que hora que esse atestado vai ser assinado. Pode ser essa noite. Essa noite. Você sabe, vou contar uma coisa aqui. A gente estava planejando a viagem, né, a famosa viagem do Malawi, que o povo humildinho está acompanhando, e a questão da bagagem, né? Então, você vai viajar, você tem lá a bagagem de bordo, na companhia que a gente vai, no máximo 7 quilos, teoricamente, né? E tem a bagagem que você despacha. E aí é de bom tom, é uma tradição entre os caravaneiros, ceder essa bagagem, os 23 quilos, para a fraternidade enviar para a África as doações. Vocês imaginam o que seria enviar todas as doações para a África em container, em navio? Não tem condição, né? Enfim, eu sei que a gente estava discutindo sobre essa questão e tal, e de repente me veio um insight, eu falei assim, gente, vocês já pararam para pensar que um dia, porque a gente estava naquele sofrimento, será que 7 quilos dá para passar 7 dias, né? Como é que é? Assim, vocês já pararam para pensar que um dia a gente vai ser chamado a fazer uma viagem para a qual a gente não vai levar bagagem nenhuma?
Hein? Um dia, a gente preocupado, sofrendo, será que vai dar para passar tantos dias com a malinha de bordo? Um dia você vai ter que passar, sabe lá quanto tempo na erraticidade, sem mala nenhuma. E quem melhor define isso é um companheiro aqui da casa, o Paulo Márcio, né, te dizendo, que o Paulo fala assim, atrás do carro funerário não vai um caminhão de mudança. Atrás do carro funerário nunca vai um caminhão de mudança, nem um carro forte. Tá vendo? Dá sim. As pirâmides, Faraó punha um barco lá dentro, sabiam disso? Punha os escravos, tadinho, punha sentadinho, em volta do túmulo sentadinho. Os escravos. O escravo era um bem, né? Eu vou levar também. Não levava nada, tá lá. Eu acho de um mau gosto visitar as pirâmides. Quando eu voltei a primeira vez da Grécia, o pessoal me perguntou, e aí, você se emocionou vendo o Partenon, o Areópago? Eu falei, não, foi um monte de pedra. Edificação humana. Edificação humana. Eu me emociono quando eu escuto a nona de Beethoven. Ah? Eu me emociono quando eu leio um poema de Homero, da Grécia Antiga. Mas um monte de pedra empilhada. Mas e a arquitetura? A arquitetura é a matemática que aquilo construiu. A matemática me emociona. Agora, o que a matemática edificou, não. É pedra. É pedra. Não vai durar. Eu já vi lá uns grampos tentando segurar o negócio. As pirâmides, pô, faz isso aqui para manter. Isso, acho que vão segurar isso até quando? Hã? Mais 1000 anos, será que vai? Não vai. Um apego ao centro espírita. Meu Deus do céu, vai lá em Jerusalém e procura a Casa do Caminho. Primeiro, não aconselho ir por agora. Né? Por razões óbvias. Mas vai lá e tenta achar. Procura a igreja de Antioquia. Vocês vão achar? E vocês acham que daqui 2000 anos esse centro vai estar aqui? Vai ficar uns bobos procurando, vendo uns miudinhos. Onde ficava o centro, onde o pessoal estudava, né? Vai ficar escavando, cavando buraco, procurando, não vai achar. Isso tudo vai virar pó. Vai virar tudo pó. E o bacana do pó é que ele não fica nem no mesmo lugar, o vento leva. E aí o pó em que se transformou a carcaça do escravo se mistura ao pó em que se transformou a carcaça do rei. A areia em que se transformou o casebre do plebeu se mistura no vento com a areia em que se transformou o castelo do nobre. É o destino de tudo. Aí o Emmanuel fecha dizendo assim, a lição. Há, por isso, uma prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria material em si mesma. Porque a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação. Eu vou traduzir essa fala do Emmanuel com uma fala do Chico Xavier. Que o Chico disse que ao longo da vida dele, das décadas de existência material, ele conheceu pessoas que eram tão pobres, gente, mas tão pobres, tão miseráveis, que elas só tinham dinheiro. Não tinham mais nada para dar. Nada. Só dinheiro. Só cartão. Não tinha mais nada para dar.
E nós estamos indo na África, por exemplo, entrar em choupanas, em bangalôs, de onde nós vamos tirar tesouro, nutriente espiritual, né, Cristina? Para atravessar o resto da nossa existência e as próximas. Com uma tecnologia de vida e de convívio tão sofisticada que isso pode salvar um país inteiro. Com a maneira como uma aldeia se relaciona no interior da África, você salva um país como o Brasil todo. Desde que o país aceite viver como a aldeia. Com princípios de solidariedade e de desapego que podem mudar a história de uma civilização. Que nós estamos indo, por exemplo, com essa viagem, que é a semana que vem, semana que vem, porque está gravando, é o pessoal que está na internet, tá, gente? Vai estar semana que vem, mas aqui é 2 semanas, vocês entenderam, né? O chamado delay. Então, o que a gente vai buscar no interior da África é uma tecnologia muito avançada de convivência associada à sobrevivência. Convivência associada à sobrevivência. A nossa tendência no Ocidente moderno é priorizar a sobrevivência. Em detrimento, em prejuízo da convivência. E lá, eles criaram uma tecnologia de convívio societal em que a convivência, a sobrevivência depende da convivência. Ubuntu. Entendeu? A sobrevivência depende da maneira como eles organizaram a convivência. Ah, mas eles são muito pobres, mas estão vivos. Entenderam a sacada? As condições naturais e as condições histórico-culturais pós-conferência de Berlim são tão adversas que é um milagre esse povo sobreviver. É um milagre resultado da maneira como eles se organizam. Como eles se relacionam. Eles resistem. E junto com eles sobrevive aquilo que vai salvar a humanidade. Jesus não vai perder a parada. Jesus não vai perder essa queda. Sabe por que não? Porque Jesus tem um plano B. Ele sempre tem. E o plano B dele, já que o Brasil é o plano A, o plano B dele é a África. Onde tudo começou. Onde tudo começou. Onde a humanidade surgiu, é onde ela vai ressurgir. O modo de vida comunitária das aldeias, não estou falando das capitais não, viu? As capitais já foram cooptadas. As aldeias, o modo de vida das aldeias no interior da África vai ser o padrão de organização social a ser exportado para o mundo inteiro. Bom, e aí a gente vai fechando com a pergunta. Tá aqui no slide, ó, pergunta fundamental da noite de hoje. Qual é o benefício espiritual que se conquista com uma vida dedicada à segurança e à prosperidade econômica? Qual que é o benefício espiritual? Espiritual. Nenhum. Nenhum. E eu escrevo. Uma vida dedicada a, ou seja, quando a sua prioridade é a segurança e a prosperidade material.
O que vem em primeiro plano. Quais são os benefícios espirituais que advêm disso? Nenhum. É como se Jesus assim estivesse dizendo para os discípulos e para a organização social israelita da época: vocês são bobos, gente. Vocês são bobos. Onde vocês acham que vocês vão chegar dessa maneira? E Jesus cantou a pedra. Quando ele disse assim: ah, Jerusalém, Jerusalém, do alto dessa colina os contemplo. E em verdade vos digo que não restará pedra sobre pedra. O templo veio abaixo. O templo desmoronou. O templo veio abaixo. Isso é uma fala para Jerusalém, do mundo inteiro. Ah, São Paulo, São Paulo. Ah, Uberaba, Uberaba. Ah, Paris, Paris. Nova York, Nova York. Não restará pedra sobre pedra. Vou dar uma notícia péssima para quem sonha em ganhar na Mega Sena da virada para ir conhecer Paris. A Torre Eiffel um dia vai ser ferro velho. A Torre Eiffel um dia vai ser ferro velho. A London Bridge, idem. Todas essas megalópolis, todas vão desaparecer. Tudo isso vai desmoronar, vai virar pó. Só vai sobreviver o modo de vida das aldeias africanas. Para quem não sabe, eu vou lembrar. Para quem não lembra, eu vou lembrar. Para quem não sabe, eu vou contar. O que é o modo de vida das aldeias africanas? É aquele menino que o caravaneiro da Fraternidade Sem Fronteira olhou para o lado, para o outro, tirou um babalu, um chiclete, entregou para ele e falou assim: conta para ninguém, é seu. E ele levantou a mão, chamou os colegas e pegou um babalu e dividiu em 10 pedaços. Lembra? Pegou o babalu, que ele podia ter ficado quieto. Vou garantir minha prosperidade. Vou pôr no bolso, esse é só meu, eu vou comer escondido. E ele dividiu em 10 pedacinhos. O modo de vida que eu estou falando é aquele que o menino chegou para a professora que tinha dividido o lápis ao meio para dar para a sala inteira. E quando ela chegou a vez de dividir o lápis e dar para um coleguinha e dar para ele, o menino falou assim: tia, eu quero um lápis inteiro. A senhora me dá? Meu sonho é ter um lápis inteiro. Ela olhou para a professora africana e falou: e aí, o que eu faço? A professora falou: segue seu coração. O que seu coração manda? Eu entregar o lápis inteiro para ele. E ela fez isso com medo, porque aqui, lógico que ia ter um mala lá do fundão, que a turma, o fundão é fogo, que ia gritar: é tia, e eu, pô, a tia, o dele aí é melhor que o meu. Não. O menino, na hora que ele recebeu o lápis inteiro, ele levantou e mostrou para a sala. E a sala inteira aplaudiu. Feliz, porque o colega tinha conquistado o que ele queria. Mas se o meu vizinho tira um Corolla novo da garagem, com o 13º dele, e eu ainda estou com o meu velho, deve estar roubando no serviço. Se assim, ó, está fazendo alguma coisa errada. A felicidade do outro me incomoda. No modo de vida que nós estamos falando, o bem-estar do outro é motivo de felicidade para mim. Hã? É a pergunta aí. Esse sistema de vida em que a gente se organizou não vai levar a gente a lugar nenhum. Entendeu? A extinção do sistema, não da humanidade.
Pô, Flavinha, você acaba comigo. Eu tô falando aqui 1h30, você me vem com... Não, pois é, então, a Flávia acaba de enunciar que Jesus é incompetente e que ele não tem um plano B. É? Jesus vai salvar a humanidade. Será? Hã? Jesus vai salvar a humanidade, mas não vai ser com o doutorado da instituição federal. Vai ser com o jeito de viver do menininho lá no Malawi. Entendeu? Finalizamos, né? Com um refrão de uma música do Caetano Veloso que eu gosto muito, Beleza Pura. Não me amarra dinheiro, não. Mas eu achei uma foto de um bonequinho tentando ir e um cifrão acorrentando a perna dele. Não me amarra dinheiro, não. Muitos de nós estamos acorrentados, algemados, amarrados olha só, aos interesses de ordem horizontal, material da nossa vida. Cuidado com isso, movimento espírita. Eu não estou falando aqui do magnata que, sabe? Não. Eu estou falando do apego que nós temos aos nossos meios de vida, de onde a gente tira o sustento. Cuidado com a relação que você mantém com o seu emprego ou com o seu negócio. Aquilo pode estar te acorrentando, te amarrando ao chão. Até a semana que vem.